Hello kids, how are you doing? Como é que vocês estão passando? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, tem algumas novidades a partir do dia 18 de maio, ok? Vocês vão, a partir do dia 18 de maio, receber atividades quinzenais. Vocês terão 15 dias, 2 semanas, para poder realizar essas atividades até o envio das novas atividades, ok? Então vocês não precisam ficar preocupados assim, com a quantidade de folha, com o número de exercícios, porque vocês vão ter um tempo para poder fazer isso, certo? Vamos lá então, sétimo ano. A partir do dia 18, então, essa semana do dia 18 a 29, vocês vão trabalhar, resgatar um pouquinho das habilidades relacionadas à leitura, tá? Algumas estratégias para você ler o inglês sem precisar ficar traduzindo e indo para o Google Tradutor. A gente conversou bastante sobre isso em sala de aula, né? Não é preciso traduzir palavra por palavra para entender um texto. Existem algumas técnicas, alguns recursos, algumas dicas que você pode compreender o texto sem precisar traduzir. Vamos dar uma retomada nessas dicas? A teacher deixou aqui para você, ó. Primeira dica, então, não tenha pressa na leitura. Escolha um momento aí que você está calmo, tranquilo, que você não vai fazer com pressa, não precisa fazer todas as disciplinas no mesmo dia, na mesma hora, ok? Escolhe um dia para fazer só o inglês e aí você faz com calma. Outra coisa, quando você for ler o texto, vai fazendo uma busca de palavras que você já conhece, palavras que você já viu anteriormente, que você já aprendeu, e também daquelas palavrinhas que a gente chama de cognatas, que são palavras que são semelhantes na escrita e na fala à nossa língua portuguesa. Esse tipo de estratégia ajuda você a compreender o assunto do texto, ajuda você a se guiar no texto, né, a não ficar perdido no texto, ok? A segunda dica é você fazer uma análise de imagens. A imagem está ligada com o texto e ela ajuda bastante você a compreender o contexto, a compreender o assunto, a entender um pouquinho o que o texto traz para você. Então, não descarte a leitura da imagem. A imagem é para ser lida, analisada, observada e relacionada com o texto que está ali, ok? Faça essa leitura das imagens e relacione com o texto. Próxima dica: questione, converse com o texto. Você começa a se perguntar que tipo de texto é esse? É uma receita? É uma carta? É um e-mail? É um anúncio do jornal? Que tipo de texto é esse? Ok? Qual é a finalidade desse texto? Ele é um texto para me informar, para me guiar, para me divertir, ok? E vai buscando no texto algumas palavras que são palavras importantes, palavras que são palavras que a gente considera chave, né? Que é o assunto do texto. Outra dica é levantar hipóteses de leitura. Você vai tentando, eu acho que o texto fala sobre isso, eu acho que é um texto humorístico, eu acho que o texto vai falar sobre aquilo. Vai levantando hipóteses. O importante não é acertar as hipóteses, o importante é você conversar com o texto, ok? E aí depois, conforme você vai se aprofundando na leitura, você vai descartando aquelas hipóteses que você levantou e que não condiz com aquilo que o texto traz para você, certo? São pequenas dicas, mas são dicas importantes para você ir absorvendo e ir trabalhando durante essas atividades que você vai levar nessa semana do dia 18 a 29. Então, vamos começar? Pre-reading é uma preparação para a leitura. A primeira coisa que você vai fazer é observar o texto. Dá uma olhadinha no texto que a teacher escolheu para vocês, ó. Então você vai começar a conversar com o texto. Que tipo de texto é esse? É uma tirinha, é uma comic strip, é uma tirinha, ok? Geralmente essas tirinhas são publicadas onde? Em jornais, em quadrinhos, em revistas, ok? Depois dessa breve conversa com o texto, vamos analisar então as imagens, os personagens que fazem parte dessa história. Eu tenho aqui 3 quadrinhos e nos 3 quadrinhos eu tenho 2 personagens: a man and a cat. A man and a cat. Um homem e um gato, ok? Observe o local onde eles foram inseridos no desenho. O que será que local é esse? Parece que é o quê? Um escritório? Parece que é um consultório? Tem algumas gavetas de arquivo, tem uma prancha.
Bom, isso é conversar com o texto. Vamos dar uma olhadinha? Aqui embaixo, ó, tá escrito Garfield by Gene Davis. Pronto, eu já sei que essa tirinha tem a ver com um personagem bem conhecido, que é o gato Garfield, ok? Agora a gente vai começar a trabalhar com o texto, fazendo uma leitura rápida nele. E nessa leitura rápida, você vai poder aí identificar palavras que você conhece ou palavras cognatas. Então você começa lá, o primeiro quadrinho. Hi there, I'm John Arbuck. I'm a cartoonist. And this is my cat Garfield. Hi there, I'm Garfield. I'm a cat. And this is my cartoonist, John. Our only thought is to entertain you. Feed me. Ok? Dessa leitura rápida aqui, você pode até pegar um lápis ou um grifa-texto e ir marcando no texto as palavras que você já conhece. Por exemplo, eu tenho certeza que você conhece cat. Então você marca aí. Eu tenho certeza que você conhece Garfield. Eu tenho certeza que você compreendeu a palavra cartoonist. Então você vai marcando em cada quadrinho as palavras que você conseguiu compreender ou aquelas que você já sabia. Feita essa leitura, você vai responder em português as questões 2A, 2B, 1A, 1B, C, D, E e F, ok? Responda em português mesmo. Eu não vou ler as questões porque elas já estão em português, ok? Bom, explorado bem o texto, respondido as questões, compreendido tudo certinho, nós vamos para o exercício 2. Se ficar alguma dúvida, pessoal, todas as quartas-feiras eu estarei online no Facebook da escola, ok? Do 7º ano. É só você me chamar lá para conversar, perguntar, tá bom? Você pode escrever embaixo lá na onde você curte o vídeo, porque eu vou colocar o vídeo, você pode escrever embaixo da sua dúvida ou me chamar em inbox, tá? Exercício 2. Agora, você vai criar um comic strip, vai criar uma tirinha sua. Você vai poder usar a sua criatividade e desenhar uma tirinha com os diálogos que eu deixei aí para você, ok? Na nossa tirinha anterior, do Garfield, o tema principal era introducing, era apresentações, né? Então aqui eu tenho outro diálogo que também tem a ver com esse tema de apresentações, apresentar alguém ou alguma coisa. Então repare no diálogo. Hello, I am George. I am a student and this is my little brother Steve. Hi, I'm Steve, George's brother. I have to help my little brother with his math homework. Então você tem um pequeno diálogo onde o George se apresenta e apresenta o seu irmãozinho menor, que é o Steve. O Steve também se apresenta. E o George tem uma tarefa, né? Ele precisa ajudar o irmão com uma tarefa de uma determinada disciplina. Veja se você consegue identificar qual é a disciplina. O que você deve fazer? Você deve fazer essa tirinha aqui nesses 3 quadrinhos, ok? Desenhando o George, desenhando o Steve. Você pode escolher o ambiente que eles estão. Pense que eles estão fazendo uma tarefa. Será que eles estão fazendo essa tarefa onde? No sofá, na cama, numa mesa, ok? Então pense em todos esses elementos e coloque na sua tirinha. Lembre-se que o George é o irmão mais velho e o Steve é o irmão menor. Então tem que ter essa diferença de altura, de idade, ok? E depois você vai colocar, como está aqui no Garfield, vai usar os balõezinhos colocando a fala deles em inglês, certo? Ok? Eu acho que vocês vão se divertir fazendo essa tirinha aí. Usem a criatividade de vocês. Exercício 3 é uma retomada das atividades que você fez na semana passada, ok? Você vai aí nessa atividade transformar as frases na short form, na forma abreviada. Lembra disso da semana passada? Se você precisar relembrar, tem o vídeo dessa atividade aí no Facebook. É só você subir a barrinha e procurar esse vídeo e rever essas explicações da short form, da forma abreviada do verbo to be. Então eu tenho lá, he is very creative. Ele é muito criativo. Cartoonist, porque a letrinha está muito pequena para mim aqui, fica difícil de eu enxergar. He is a very creative cartoonist. Ele é um cartunista muito criativo. Então você vai abreviar essa forma do to be, do he e do is, ok? E vai escrever a frase inteira aqui na frente. Nada de preguiça, escrever a frase inteira, ok? Bom,
No exercício 4, novamente, você tem um outro texto, uma outra comic strip. Lembra que eu falei para você? Converse com o texto, analise. Você já sabe qual é o texto, o gênero textual é tirinha, comic strip. Então você sabe então que é uma tirinha, que vai ter um pouco de humor, que vai ter um pouco de uma pitadinha aí de diversão na fala. Você vai fazer essa conversa com o texto, observar as imagens, relacionar a imagem com a fala da mulher, ok? E vai responder em português a letra A e a letra B, certo? Espero que você consiga fazer sozinho, com tranquilidade, não tá difícil não. Veja se você se identifica com esse menininho aí da tirinha, tá bom? 4. Você é bom de memória? Na aula passada e também na sala de aula, nós vimos as partes do corpo em inglês. Então eu quero que você coloque, escreva aqui, nesse menininho aqui, o nome das partes do corpo dele em inglês, ok? Tente fazer o máximo que você conseguir sem consultar a atividade da semana passada ou qualquer outro recurso, para você poder ativar o seu sistema de memória, tá bom? Então eu tenho a palavra, vamos repetir para você ir memorizando? A palavra eye, foot, nose, knee, ankle, head, shoulder, neck, hand, arm, mouth, elbow, leg. Ok? Vou dar uma dica para você. Tente fazer primeiro colocando os nomes em cada parte do corpo do menino e depois, se você quiser conferir assistindo o vídeo da semana passada, você vai conferindo e vai arrumando aquilo que não saiu certo. Lembre-se que o importante não é acertar sempre, o importante é fazer do seu erro uma escada de memória e memorizando aquilo que você errou, ok? Embaixo eu tenho 2 links para você assistir que vão complementar essa aulinha que nós tivemos aqui, tá bom? O primeiro link são técnicas de leitura e interpretação de texto. É uma aula bem interessante, onde a professora vai se aprofundar mais nessas dicas de ler textos em inglês. Vale a pena você assistir e se aprofundar um pouquinho mais, tá? Lembra que agora você é o agente da sua aprendizagem. Você precisa buscar, você precisa querer aprender. Então, se você conseguir, tiver acesso no YouTube, assista a aula que vale a pena. A segunda é como falar as partes do corpo em inglês. É esse vídeo que eu falei para você. Primeiro você escreve aqui no corpinho do menino as partes do corpo dele e depois você confere com esse vídeo aqui e vai corrigindo se houve algum erro. Eu espero que não haja nenhum, que você seja bom de memória. Pessoal, essa semana é isso. Se tiver alguma dúvida, se aparecer alguma dúvida, todas as quartas-feiras, das 2 às 4 da tarde, eu estarei online no Facebook. Você pode entrar em contato comigo, pode deixar o seu comentário lá que eu vou responder, tá bom? Bye, bye!